Ninguém avisa quando o amor aparece do jeito errado. Não do jeito errado de ser ruim, mas do jeito errado de ser inconveniente, de chegar pela porta que o mundo fechou, de aparecer exatamente onde alguém passou anos tentando não olhar. Seu Dirceu era o tipo de pai que constrói muro. Não de maldade, mas de medo. Criou Sabrina sozinho desde que ela tinha 11 anos, quando a mãe foi embora sem explicação que fizesse sentido para uma criança. E desde aquele dia, ele foi cercando a filha com regras, com silêncio, com uma autoridade que ele chamava de cuidado, mas que ela foi aprendendo, com o tempo, a chamar de prisão. Sabrina cresceu quieta. Aprendeu a dobrar os próprios desejos antes que o pai precisasse dobrá-los por ela. E foi carregando, dentro de si, uma vida inteira que ninguém ao redor tinha ideia que existia. Mas aí veio Victor. Não num momento dramático. Não num encontro cinematográfico. Veio num corredor de empresa, numa manhã comum, com a camisa suja de graxa e o único lugar vazio da sala era justamente ao lado dela. E foi aí que o muro começou a rachar. Se você já amou alguém que o mundo tentou colocar longe de você, fique aqui. Esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Uberlândia acordava cedo. Era uma cidade que não tinha muito tempo para romantismo nas manhãs de semana, com o trânsito da Avenida João Naves já pesado antes das 7h30, e o sol do Triângulo Mineiro batendo forte desde cedo, daquele jeito seco e direto que não pede licença e não dá aviso. O bairro Jardim Holanda ficava longe do centro, com ruas largas, calçadas de bloquetes de concreto que as chuvas de verão iam desgastando devagar, e casas de portão de ferro pintado na cor que cada família tinha escolhido anos atrás e nunca mais trocado. Era o tipo de bairro onde todo mundo conhecia o carro do vizinho e sabia mais ou menos a que horas cada um chegava em casa. Sabrina Cristina Borges tinha 23 anos e morava com o pai num sobrado na Rua dos Ipês, perto da esquina com a Alameda das Acácias. Era uma moça de estatura baixa, cabelos negros lisos presos quase sempre num coque simples, olhos castanhos escuros, pele clara, feições miúdas e expressão tranquila que as pessoas, às vezes, confundiam com indiferença. Não era indiferença. Era timidez, daquela que a pessoa carrega desde criança e vai transformando em escudo com o tempo, tão bem acabado que ninguém mais consegue ver o que tem por baixo. Ela trabalhava como analista financeira júnior na Triângulo Distribuidora, empresa de médio porte no setor de distribuição de alimentos, com sede num galpão administrativo no bairro Tibere. Tinha se formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia 2 anos antes. Pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, ficava no segundo andar do prédio administrativo, no setor financeiro, um ambiente de acesso restrito, onde o movimento se resumia à própria equipe e aos gestores que subiam para a reunião. Raramente descia ao galpão. Raramente tinha motivo para isso. Seu Dirceu Borges tinha 52 anos. Era mecânico com oficina própria na Rua Goiás e tinha criado Sabrina sozinho desde que Neuza foi embora. Ficou com a filha, com a raiva e com uma desconfiança do mundo que só cresceu com o tempo. Era homem de poucas palavras, mãos grossas de ferro e uma forma de falar direta que as pessoas menos pacientes confundiam com grosseria. Amava Sabrina com tudo que tinha e exatamente por isso tinha medo de tudo que ela pudesse perder. Do outro lado do muro dos fundos do sobrado morava Victor André Mendonça. Tinha 26 anos, vinha de Ituiutaba e chegara a Uberlândia 2 anos antes em busca de emprego melhor. Era técnico de manutenção industrial, homem de estatura média para alta, corpo forte, pele clara, cabelo escuro levemente ondulado, olhos cor-de-mel com um olhar tranquilo que transmitia uma calma que não era apatia, mas estrutura, daquela que vem de quem aprendeu que se desesperar não resolve nada. Ele trabalhava na Triângulo Distribuidora. Cuidava da manutenção dos equipamentos do galpão e da parte técnica do prédio. Chegava pela entrada lateral, circulava entre o galpão
e as áreas de infraestrutura, e raramente tinha motivo para subir ao segundo andar administrativo. Dois mundos dentro do mesmo endereço, separados por um lance de escada que nunca tinha sido necessário cruzar. Havia, porém, um detalhe que ele não sabia. A filha do homem que o ignorava na calçada todo dia trabalhava a 30 metros dele havia 8 meses. Sabrina tinha descoberto isso no primeiro mês, quando o reconheceu passando pelo corredor do galpão durante uma de suas raras descidas ao andar de baixo para buscar um documento no arquivo. Ficou parada por um segundo com o papel na mão. Depois continuou o que estava fazendo, e foi guardando como guardava tudo. A briga entre seu Dirceu e o dono do sobrado ao lado tinha começado 3 anos antes, por uma calha mal instalada que escoava água no terreno do mecânico toda a chuva. Virou guerra fria de portão batido e olhar atravessado, e Victor herdara o clima sem ter feito nada para merecer. Optou por deixar quieto. A primeira vez que se cruzaram de verdade foi numa segunda-feira de março. A empresa promovia reuniões mensais de integração que reuniam galpão e administrativo numa sala só. Victor chegou atrasado, com uma mancha de graxa no punho da camisa que ele não tinha notado. O único lugar vazio era ao lado de Sabrina. Ele se sentou, pediu desculpa pelo atraso em voz baixa, como se ela fosse a responsável pela reunião. E ela deu um sorriso pequeno, sem olhar para ele. Ele notou o sorriso. Ela notou que ele notou. E os dois ficaram olhando para frente como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido. Pequena, quase invisível. Do tipo que só cresce. Abril chegou com chuva e com um problema que ninguém esperava. O sistema de refrigeração do servidor do setor financeiro parou de funcionar numa terça-feira de manhã, no meio de um fechamento de relatório. E a manutenção precisou trabalhar no segundo andar por 2 dias seguidos. Victor foi um dos designados. Sabrina estava na mesa quando ele apareceu na porta do corredor com a caixa de ferramentas vermelha, perguntando onde ficava o rack de servidores. Ela levantou, mostrou o caminho e voltou para o lugar. Ele trabalhou por 2 horas. Na saída, passou pela mesa dela e disse: "Resolvido. Desculpa o barulho." Ela disse que não tinha sido barulho nenhum. Ele deu um sorriso curto e foi embora. No dia seguinte, ele voltou sozinho para fazer o teste final. A sala estava quase vazia, com Sabrina e apenas Dona Carminha, que saiu para almoço cedo e não voltou mais. Victor terminou o serviço, fechou a caixa de ferramentas e ficou um segundo parado perto da mesa dela antes de ir embora. Ela estava relendo uma planilha, mas percebeu que ele não tinha se movido. Ele perguntou se ela era do financeiro desde que tinha entrado na empresa ou tinha vindo de outro setor. Ela disse que era do financeiro desde o início. Ele disse que tinha percebido que na maioria das noites em que ficava finalizando o serviço, nas áreas técnicas do prédio, a luz do segundo andar ainda estava acesa e sempre parecia ser a mesma mesa. Ela não esperava aquela observação. Ficou um segundo sem resposta. Então ele perguntou se morava longe dali. Ela disse que morava no Jardim Holanda, que eram 2 ônibus. Ele pausou antes de dizer que também morava no Jardim Holanda, que tinha chegado a Uberlândia 2 anos antes e que ainda estava aprendendo os caminhos do bairro. Ela disse que o bairro parecia grande no início, mas que as pessoas se conheciam mais do que pareciam. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não soube nomear e disse, mais baixo: "É verdade. Já percebi isso." Não deu nenhum sinal de que sabia quem ela era além do nome no crachá. Ela ficou sem saber se ele de fato não sabia, ou se sabia e estava guardando do mesmo jeito que ela tinha guardado. Foi uma conversa de menos de 5 minutos. Mas Sabrina foi para casa naquela tarde com uma leveza que levou um tempo para identificar. Era simples assim. Uma leveza que ela não sentia fazia muito tempo e que assustava um pouco exatamente por ser simples. Nos dias seguintes, Victor passou a dar bom dia quando cruzava com ela no corredor ou no refeitório. Ela respondia. Ele nunca forçava mais do que isso, e ela foi notando que gostava desse ritmo.
Havia uma ausência de pressão nele que ela não estava acostumada a encontrar, especialmente nos homens que tentavam aproximação e saíam empurrando quando ela recuava. Victor não empurrava, esperava. Numa tarde de quarta-feira, ele apareceu no refeitório com a marmita de alumínio que trazia de casa todo dia, e o único lugar com espaço era na mesa onde Sabrina estava sozinha. Ele perguntou se podia sentar. Ela disse que sim. Comeram por um tempo sem conversa. Então ele perguntou qual era o sistema financeiro da empresa, porque tinha ouvido analistas reclamando de lentidão, e queria entender se era infraestrutura ou software. Ela explicou com mais detalhe do que pretendia, falou do sistema, das integrações, das travadas no fim do mês, e percebeu no meio que estava falando sem medir cada palavra, sem o filtro automático que ativava na maioria das conversas. Ele ouviu, fez duas perguntas certeiras, disse que ia investigar pelo lado da infraestrutura, levantou com um até mais tranquilo e foi embora. Ela ficou olhando para o prato por um momento. Havia algo naquele homem que não a colocava na defensiva. Não sabia nomear, mas era real. Naquela noite, seu Dirceu estava na garagem com o motor de um Gol espalhado na bancada. Nem levantou os olhos quando ela entrou. Perguntou se tinha jantado. Ela disse que ia esquentar alguma coisa. Ficou por isso mesmo, cada um no seu silêncio, o barulho da chave inglesa preenchendo o espaço que as palavras não ocupavam. Sabrina jantou pensando no almoço, em Victor, no fato de que ele morava do outro lado do muro, e em que seu Dirceu nunca podia saber disso. Maio trouxe uma confraternização de aniversário da empresa num salão alugado perto do bairro Santa Mônica. A presença não era obrigatória, mas a maioria foi porque havia churrasco, trio ao vivo tocando pagode e sertanejo, e o gerente-geral tinha o hábito de fazer o discurso antes das 18 horas e ir embora logo, liberando o clima. Sabrina foi porque Patrícia insistiu. Patrícia tinha 31 anos, era analista de recursos humanos, falava muito e ria mais ainda, e tinha decidido por conta própria que Sabrina precisava sair mais. Sabrina não discutiu. Colocou o vestido azul escuro que usava pouco e foi. O salão estava cheio, com cheiro de churrasco vindo da área de fora, trio tocando num canto e mesas com balões nas cores da empresa. Sabrina ficou nos primeiros 40 minutos perto da mesa de frios, conversando com Patrícia e tentando não parecer tão deslocada quanto se sentia. Não era que não gostasse de festa. Era que multidão barulhenta a deixava com a atenção dividida demais para conseguir relaxar. Victor chegou mais tarde com dois colegas do setor técnico, de camisa xadrez azul, o cabelo levemente úmido de quem tomou banho rápido e saiu correndo. Quando varreu o salão com o olhar e a encontrou, deu um aceno com a cabeça. Ela respondeu com um sorriso rápido. Patrícia notou o aceno, notou o sorriso e arquivou os dois com uma atenção que Sabrina só foi perceber depois. Mais tarde, quando Patrícia foi puxada para dançar e Sabrina ficou sozinha com um copo de suco de maracujá na mão, Victor apareceu ao lado dela. Perguntou se ela não dançava. Ela disse que não muito. Ele disse que ele também não, que tinha 2 pés esquerdos e uma coordenação que era, segundo os próprios irmãos, uma vergonha para a família. Ela riu, de verdade. Um riso que saiu antes que pudesse controlar, aberto e genuíno. E Victor ficou olhando para ela por um segundo com uma expressão que ela não conseguiu interpretar, mas que tinha algo de admiração. Você ri pouco, ele disse, sem acusação. Só observação. Eu sei, ela disse. Ele não perguntou por quê. Ficou em silêncio por um momento, e então perguntou se ela queria tomar ar do lado de fora porque o salão estava quente. Ela disse que queria. Foram parar num banco de praça a uns 30 metros do salão, numa rua com ipês que ainda tinham flores amarelas tardias nos galhos. A noite estava fresca do jeito que as noites de Uberlândia ficavam em maio, com aquele vento manso do triângulo que não é frio, mas tampou o calor do dia e deixou o ar limpo. Do banco dava para ouvir a música do salão de longe, abafada e distante. Ficaram quase 1h30 ali.
Conversaram sobre coisas que iam longe do trabalho. Ela contou que tinha feito ciências contábeis porque gostava da lógica dos números, que queria fazer especialização em controladoria, mas ainda estava juntando dinheiro. Ele contou que tinha começado engenharia mecânica na Unitre e parado no terceiro período quando a mãe adoeceu e precisou de ajuda, que estava juntando para retomar. Ela disse que achava isso corajoso. Ele disse que achava que era só teimosia mineira. Ela perguntou de onde vinha a calma dele. Ele pensou antes de responder. Disse que tinha aprendido cedo que se desesperar não resolvia nada, que a única coisa que resolvia era continuar. Que às vezes continuar era a única forma de coragem disponível. Ela ficou olhando para ele depois dessa frase. Pensou que nunca tinha ouvido ninguém dizer aquilo daquele jeito, sem pretensão nenhuma. Na volta, saíram do salão juntos, sem combinar. Andaram 2 quarteirões até o ponto de ônibus lado a lado. Quando o ônibus dele chegou primeiro, ele disse boa noite e que tinha sido boa conversa. Ela disse que tinha sido sim. Sabrina esperou o dela encostada no poste, com o vestido azul escuro e o coração batendo de um jeito que ela reconheceu imediatamente, e tentou ignorar com a mesma velocidade. Não adiantou. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, ela estava estendendo roupa no varal do quintal, quando ouviu a voz dele do outro lado do muro, rindo daquele jeito tranquilo e baixo que ela já tinha aprendido a reconhecer. Ficou parada por um segundo com a camiseta na mão. Depois continuou como se nada fosse. Mas estava sorrindo e não conseguia parar. Junho foi o mês em que os dois pararam de fingir que era só coleguismo. Tinha começado com mensagens de trabalho, porque Victor havia identificado um gargalo na infraestrutura de rede que afetava o sistema financeiro e precisou trocar informações com Sabrina para entender o impacto real nas operações. As primeiras mensagens eram técnicas, diretas, dentro do expediente, mas foram ficando mais longas do que o necessário, com perguntas que não tinham nada a ver com o servidor, com respostas que chegavam rápido demais para ser só obrigação. Os dois sabiam disso, e continuaram assim mesmo. Numa quarta-feira de tarde, ele mandou mensagem perguntando se ela queria tomar um café depois do serviço. Ela ficou olhando para o celular por uns 3 minutos. Depois respondeu que sim. Foram a uma padaria na Avenida Rondon Pacheco, daquelas com mezanino de madeira e vitrine de salgados, que não cabe tudo de uma vez, sempre movimentada no fim de tarde, mas com mesas no fundo mais quietas. Pediram café passado e pão de queijo. Ficaram até a padaria começar a fechar, quase 3 horas depois. A conversa foi em camadas. Começou com trabalho, foi para a cidade, foi para a infância. Victor contou da mãe, Dona Aparecida, que costurava vestido de festa em Ituiutaba e que tinha adoecido do coração quando ele estava no terceiro período, que tinha voltado para casa, assumido as contas e que a mãe melhorou, mas o curso ficou para trás. Disse isso sem ressentimento, com a naturalidade de quem fez o que precisava ser feito e não ficou esperando aplauso. Sabrina ouviu tudo sem interromper. Então ela contou da mãe que foi embora. Não contava isso para muita gente, mas com ele saiu de um jeito que não foi calculado. Disse que tinha 11 anos quando Neuza foi, que o pai nunca explicou direito, e ela nunca perguntou de volta porque via que a pergunta machucava. Que cresceu achando que era culpa dela de alguma forma, e que demorou anos para entender que não era. Victor ouviu. Não disse que entendia, não disse que ia ficar tudo bem. Ficou em silêncio, e então disse apenas: "Você carregou isso sozinha muito tempo." Era tão simples e tão certo que ela teve que olhar para o café para não deixar aparecer o que estava sentindo. Em algum momento ele disse que havia percebido que ela tinha um jeito de ouvir que era raro, que a maioria das pessoas ouve esperando a vez de falar, mas ela ouvia de verdade, com o corpo inteiro presente. Ela disse que era timidez, que enquanto ouvia não precisava se expor. Ele disse que do lugar onde ele estava, não parecia timidez. Parecia atenção. Parecia cuidado. Ela olhou para ele por um segundo longo. E então disse mais baixo: "Você mora do outro lado do muro lá de casa." Ele não fingiu surpresa. "Eu sei. Soube
quando você falou que morava no Jardim Holanda e que pegava 2 ônibus, o primeiro na Alameda das Acácias. Não tem outro sobrado naquele trecho da Alameda com o muro dos fundos voltado para o quintal do meu. Ela perguntou por que não tinha falado antes. Ele disse que queria ver se ela ia falar primeiro, que não queria chegar com aquilo como um peso. Ela disse que estava com medo. Ele perguntou de quê. Ela disse, do meu pai. Do lado de fora da padaria, o movimento da Rondon continuava indiferente. Ônibus, motos, gente com pressa. Victor não fingiu que o pai não era um problema. Disse que sabia como seu Dirceu era, que tinha levado o olhar feio na calçada mais de uma vez. Sabrina fechou os olhos com o constrangimento de filha. Ele disse, sem ironia, mas eu não estou pedindo para namorar o seu pai. Ela abriu os olhos. Ele estava olhando para ela com aquela calma de sempre, sem pressa, sem cobrar. Eu quero namorar você, ele disse. Se você quiser, do jeito que você se sentir confortável, sem pressa. A padaria estava quase vazia, as luzes do fundo já apagadas. Ela disse que queria também, que ia precisar de tempo para pensar em como lidar com seu Dirceu. Ele disse que tudo bem, que não ia a lugar nenhum. Saíram com aquela leveza de quem resolveu algo que pesava fazia tempo. Antes do ônibus dele chegar, ele pegou a mão dela por um momento, levemente, e soltou. Ela foi para casa com aquela sensação na palma da mão o caminho inteiro. Seu Dirceu estava na sala com o noticiário no volume alto. Perguntou por que tinha demorado. Ela disse que tinha ficado com uma colega alinhando o fechamento da semana seguinte. Ele olhou para ela por um segundo a mais do que o normal. Depois voltou para o noticiário. Ela foi para o quarto e ficou deitada no escuro por um longo tempo, pensando que pela primeira vez na vida estava guardando algo que não era peso. Era o contrário disso. Julho e agosto foram meses de um namoro que existia em silêncio fora de casa e com uma leveza enorme dentro da empresa. Os colegas foram percebendo sem que ninguém precisasse anunciar. O jeito como ele aparecia perto da mesa dela quando havia um motivo qualquer, a forma como ela sorria diferente quando ele estava no ambiente, a ausência de constrangimento entre os dois em reuniões onde outros ainda se apresentavam. Patrícia foi a primeira a perguntar de frente. Chegou numa segunda-feira com 2 cafés, colocou um na mesa de Sabrina, sentou ao lado e disse, você e o Victor. Não foi pergunta. Sabrina ficou um segundo. Depois disse que sim, mas que era complicado. Patrícia disse que ia guardar. E guardou. Fora da empresa, saíam 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes café, às vezes caminhada no Parque do Sabiá nas tardes de sábado, com aquela quietude de parque de interior que Sabrina gostava porque deixava a conversa acontecer sem barulho ao redor. Às vezes, era só uma pracinha de esquina com banco de concreto e sombra de mangueira, conversando até escurecer. Ela foi contando coisas que nunca tinha contado para ninguém. A sensação de crescer sem mãe num mundo que parecia achar que toda menina tinha uma, os sonhos que guardava num caderno na segunda gaveta da escrivaninha que nunca tinha mostrado para ninguém. Victor pediu para ver o caderno um dia. Ela disse que um dia mostrava. Ele disse que podia esperar. E ela soube, naquele momento, que ele era o tipo de homem que esperava mesmo. O problema era que o mundo fora daquelas conversas não estava parado. Em julho, seu Dirceu tinha ido a uma consulta de rotina no posto de saúde e voltou com uma receita na mão e um silêncio diferente do de sempre. Sabrina encontrou o papel na mesa da cozinha naquela noite. Pressão alta, colesterol nos limites, recomendação de menos esforço físico e menos estresse. O remédio ficou em cima da geladeira. Nos primeiros dias, ela viu o pai tomar. Depois foi deixando de ver. E não perguntou, porque com seu Dirceu, perguntar sobre fraqueza era o caminho mais curto para ele se fechar ainda mais. Guardou aquela preocupação junto com tudo mais que já guardava. As perguntas do pai foram ficando diferentes. Por que estava chegando mais tarde? Quem eram as pessoas do trabalho? Se tinha saído com a Patrícia de novo? Sabrina respondia com a precisão de quem aprendeu a não mentir mais do que o necessário.
mas sentia o peso das perguntas se acumulando. Sabia que a conta ia chegar, só não sabia quando. Numa noite de agosto, na pracinha de esquina com o bairro já quieto ao redor, ela disse a Victor que estava com medo de quando seu Dirceu descobrisse. Não de violência, era de decepcionar. De ser a filha que fez o que o pai pediu para não fazer. Victor ficou em silêncio. Então disse: decepcionar alguém que você ama não é o mesmo que errar. Às vezes é só crescer. E ela levou aquilo para casa e ficou acordada mais tempo do que devia. A quebra aconteceu numa sexta-feira de setembro, com o céu carregado de chuva e o asfalto molhado refletindo os postes. Seu Dirceu tinha saído mais cedo da oficina porque o movimento estava fraco e um cliente tinha cancelado. Resolveu dar uma volta de carro sem destino certo, como fazia às vezes. Passou pela rua da empresa de Sabrina e viu os dois saindo juntos pelo portão lateral, caminhando pela calçada molhada, ela rindo de algo que Victor tinha dito, os ombros quase se encostando. Reconheceu o rapaz do sobrado ao lado imediatamente. Não buzinou, não parou, seguiu e foi para casa. Quando Sabrina chegou, ele estava à mesa da cozinha com o rosto fechado e as mãos juntas sobre a toalha plástica, no silêncio de quem está segurando muita coisa. Ela soube antes de ele falar. Ele disse que tinha visto, que sabia quem era, que não ia acontecer. Ela ficou parada na porta da cozinha. Havia algo diferente naquela noite, uma clareza que era maior do que o medo. Disse com a voz firme, sem gritar, olhando para ele direto, que tinha 23 anos, que trabalhava, que respeitava a casa e o pai. Que Victor era um homem bom, respeitoso, e que a briga entre eles tinha sido por causa de uma calha, e que isso não era motivo para destruir nada. Que não estava pedindo permissão, estava avisando. Seu Dirceu ficou em silêncio por um momento pesado. Então disse com a voz baixa e tensa: nessa casa, enquanto você morar aqui, você vai me respeitar. Ela disse: eu respeito o senhor, mas respeitar não é o mesmo que obedecer em tudo. E foi para o quarto. A casa virou campo de silêncio nos dias seguintes. Dirceu não falava além do necessário. Uma noite, Sabrina chegou e encontrou o portão trancado com cadeado por fora, algo que nunca tinha acontecido em 23 anos. Teve que ligar para o pai. Ele abriu sem dizer uma palavra e foi para dentro sem olhar para ela. Aquela noite, ela chorou sozinha no quarto, não de fraqueza, de cansaço de carregar duas coisas pesadas ao mesmo tempo, um pai que amava demais do jeito errado, e um homem que amava do jeito certo e morava do outro lado do muro. Victor soube de tudo. Ofereceu conversar com seu Dirceu. Ela disse que não, que o pai precisava chegar lá sozinho, que ia resolver com tempo e paciência. Ele disse que ia esperar. E esperou. Outubro chegou com aquele calor seco do Triângulo Mineiro que transforma as tardes em braseiro e só alivia quando a chuva de verão resolve aparecer. Foi num dia desse calor que tudo mudou. Era terça-feira de manhã. Seu Dirceu estava sozinho na oficina porque o ajudante tinha faltado, trabalhando embaixo de um Uno velho. Vinha negligenciando o remédio de pressão há semanas. A rotina tinha engolido o tratamento e o corpo estava acusando o que a teimosia fingia não enxergar. Levantou rápido demais debaixo do carro. Bateu a cabeça na parte de baixo da carroceria. Ficou tonto. Tentou se apoiar. E não conseguiu. Foi ao chão com uma tontura que não passava. Um vizinho que passava pela calçada olhou pela grade, viu o homem no chão e entrou. Seu Dirceu estava consciente, mas branco, com a pressão nas alturas. O vizinho chamou o SAMU. Sabrina recebeu a ligação no trabalho às 11h40. Saiu sem pegar a bolsa, desceu as escadas em vez de esperar o elevador e pegou o primeiro táxi na frente da empresa. Chegou ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas com o coração na garganta, encontrou o pai numa maca do corredor e ficou perto sem soltar a mão dele enquanto esperavam vaga. Victor soube pelo grupo da empresa, num recado que Patrícia mandou. Pediu ao supervisor para cobrir seu turno, não explicou mais do que o necessário
e foi. Chegou 40 minutos depois de Sabrina. Ela estava num corredor do andar de observação, sentada numa cadeira de plástico laranja, sozinha, com os cotovelos nos joelhos e os olhos vermelhos mais secos, do jeito de quem já passou a fase do choro e entrou na fase de esperar. Ele se aproximou sem barulho, puxou a cadeira ao lado e se sentou. Não disse nada. Ficou ali. Ela olhou para ele por um segundo, com aquele olhar de quem não esperava, mas precisava, e voltou a olhar para o corredor. Ficaram assim por um tempo longo, com macas passando, interfones chamando, e o cheiro de hospital que não tem como disfarçar. Ele não perguntou como ela estava, não disse que ia ficar tudo bem. Ficou sentado do lado dela como quem diz, sem palavras, eu estou aqui. O médico veio depois de 1h30. Disse que era crise hipertensiva, que seu Dirceu estava estabilizado, que precisava de repouso, ajuste na medicação e menos estresse. Sabrina assinou os papéis e foi ver o pai. Seu Dirceu estava num quarto de 2 leitos, com o outro leito vazio, deitado com os braços sobre o lençol e aquela expressão de homem que não gosta de se sentir fraco. Ela sentou ao lado da cama. Ficaram em silêncio. Então ele disse, sem olhar para ela, que o vizinho que chamou o SAMU era o filho da dona Dalva, da rua de cima, um menino de 18 anos que passava por acaso. Disse como quem está pensando em outra coisa. Ela disse que estava bom que ele tivesse passado. Ele disse que estava. No segundo dia de internação, Sabrina foi levar pijama, chinelo e o remédio de pressão. Encontrou o pai mais quieto, daquele quieto que é pensamento, não raiva. Ele olhou para ela quando ela entrou e ficou olhando enquanto ela arrumava as coisas no armário. Então disse, foi o rapaz que ficou com você no corredor. Não foi pergunta. Ela parou com o pijama na mão. Foi. Ele ficou olhando para o teto. O rapaz da recepção comentou que um colega seu ficou horas aqui, sem ser família. A voz estava diferente, mais baixa, sem a dureza de costume. Ficou sem eu pedir. Sem eu pedir, ela disse. Seu Dirceu ficou em silêncio por um tempo longo. A janela do quarto dava para um corredor interno sem paisagem, só parede clara e luz fria. Quando falou, a voz estava de quem chegou a uma conclusão que custou caro. Traz ele aqui um dia. Não foi pedido de desculpa. Não foi bênção com festa. Era seu Dirceu, que nunca soube fazer essas coisas de outro jeito, e aquele traz ele carregava tudo que ele não sabia colocar em palavras. O orgulho engolido, a teimosia dobrada, e a dificuldade de um homem que amava demais, controlava demais, e que pela primeira vez estava tentando fazer diferente. E lá, ela dobrou o pijama e colocou no armário. Disse, vou trazer. Saiu do hospital com aquele nó no peito que aparece quando algo que estava travado finalmente se move. Não era alívio completo. Era o começo do alívio. 3 semanas depois, numa tarde de sábado, Victor vestiu a camisa mais arrumada que tinha, andou até a Rua dos Ipês e tocou a campainha do portão de ferro do sobrado de seu Dirceu. Sabrina estava na sala, ouviu a campainha, ouviu o pai levantando devagar e ficou parada sem respirar direito. Seu Dirceu abriu o portão. Os dois ficaram frente a frente por um segundo que pareceu mais longo do que era. Victor disse boa tarde e estendeu a mão. Seu Dirceu olhou para a mão. Olhou para o rosto do rapaz. E apertou. Não foram amigos naquele dia. Não foram amigos nos meses seguintes. Mas o muro foi ficando mais baixo devagar, do jeito que as coisas mudam quando a teimosia encontra algo maior do que ela. Seu Dirceu viu que o rapaz não ia embora, que tratava a filha com respeito, que aparecia quando precisava e ficava no lugar quando não era chamado. E foi, à sua maneira, aceitando. Sabrina estava na janela da sala quando o aperto de mão aconteceu. Fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, Victor estava olhando para ela por cima do ombro do pai, com aquele sorriso pequeno que era só dela. Estava tudo bem. Finalmente estava.
Novembro chegou com as primeiras chuvas de verão do Triângulo, aquelas que aparecem no fim da tarde sem aviso, rápidas e barulhentas, e vão embora deixando o cheiro de terra molhada no ar e as calçadas fumegando de calor. Foi num fim de tarde desses que Victor apareceu na porta da sala de Sabrina com um guarda-chuva na mão e uma expressão que ela não soube classificar de imediato. Ela ainda estava na mesa, finalizando um lançamento no sistema, e levantou os olhos quando ouviu os passos. Ele disse que tinha visto a chuva fechar lá fora e lembrado que ela ia para o ponto de ônibus a pé, que tinha um guarda-chuva sobrando. Ela olhou para o guarda-chuva, olhou para ele e disse que tudo bem, que podia esperar a chuva passar. Ele disse que também podia esperar. E ficou. Sentou na cadeira que ficava do lado da mesa dela, a mesma que Dona Carminha usava quando precisava de ajuda com o sistema, e ficou ali enquanto a chuva batia nas janelas do segundo andar e o escritório ia esvaziando ao redor. Não falaram muito. Ela terminou o que estava fazendo, ele ficou com o guarda-chuva apoiado no joelho, e havia entre eles uma quietude que não era ausência de coisa, era a presença de outra. Quando a chuva aliviou, saíram juntos. Desceram as escadas lado a lado, atravessaram o corredor do térreo e saíram pela porta lateral com o ar ainda carregado de umidade e o sol voltando devagar pelo horizonte. Andaram pela calçada molhada, sem destino combinado, sem pressa, com aquele passo de quem não quer que o caminho acabe. Em algum momento pararam diante de uma banca de revista fechada, esperando o sinal abrir para atravessar. A calçada estava vazia ao redor, o movimento da rua mais lento depois da chuva. Victor virou levemente o rosto para dizer algo sobre o tempo, alguma observação qualquer, mas quando olhou para ela, ela já estava olhando para ele. Ficaram parados por um segundo. Ele se inclinou levemente. Ela não recuou. O beijo foi breve, suave, sem pressa, do tipo que não precisa de tamanho para pesar. Quando se afastaram, os dois ficaram em silêncio por um momento, com o barulho da cidade ao redor e aquela sensação específica de quando algo que vinha sendo construído devagar finalmente chega onde sempre estava indo. Ele disse baixo, devia ter feito isso antes. Ela disse, eu estava esperando. Ele deu uma risada curta, daquela que sai quando a gente está feliz e não sabe bem o que fazer com isso. Pegou a mão dela e continuaram andando. Naquele fim de tarde, sem anúncio e sem cerimônia, o namoro deixou de ser coisa guardada e passou a ser coisa vivida. Saíram juntos pela primeira vez, sem precisar de pretexto. Foram até uma lanchonete perto do bairro, pediram 2 sucos e ficaram conversando até o dono começar a fechar as cadeiras ao redor. Ela chegou em casa mais tarde do que o habitual, e seu Dirceu estava na sala com o noticiário ligado. Ele olhou para ela quando ela entrou. Ela disse boa noite com uma leveza que ele percebeu e que não comentou, mas percebeu. Dezembro foi o mês em que tudo ficou mais leve. Seu Dirceu foi cedendo devagar, do jeito que os homens teimosos cedem, quando a realidade insiste mais do que o orgulho consegue sustentar. Victor passou a aparecer no sobrado aos sábados de tarde, sempre com hora marcada, sempre com a camisa mais arrumada que tinha. Ficava na sala, conversava com seu Dirceu sobre carro e sobre trabalho, os 2 assuntos que o mecânico dominava e onde havia terreno comum. Não foram amigos rápido, mas foram se tornando, devagar, 2 pessoas que conseguiam dividir o mesmo espaço sem que o ar pesasse. Numa tarde de dezembro, seu Dirceu estava na garagem consertando o alternador do próprio carro quando Victor chegou para visitar Sabrina. Parou na porta da garagem, olhou o serviço e disse que o problema provavelmente não era só o alternador, que pelo barulho que o carro fazia quando Sabrina tinha comentado, podia ser a correia também. Seu Dirceu ficou em silêncio por um segundo. Então disse, entra aqui e me mostra. Sabrina estava na janela da cozinha quando viu os 2 debruçados sobre o motor, seu Dirceu explicando algo com a chave na mão e Victor ouvindo com atenção. Ficou parada por um momento, com a xícara de café esquentando a palma da mão, e pensou que a vida tinha um jeito muito próprio de resolver as coisas quando a gente parava de tentar resolver no lugar dela.
Janeiro chegou com o calor cheio do triângulo e com uma decisão que Victor tinha tomado em silêncio desde novembro. Numa tarde de sábado, depois que seu Dirceu foi para a oficina e os dois ficaram sozinhos na sala, ele disse que tinha feito a matrícula para retomar a engenharia mecânica no segundo semestre, que ia conciliar com o trabalho, que ia ser puxado, mas que era a hora. Ela disse que sabia que ele ia fazer isso. Ele perguntou como sabia. Ela disse que ele era o tipo de pessoa que não larga o que começou. Ele olhou para ela por um momento. Então disse, com aquela voz direta de sempre, sem rodeio, eu quero que você faça parte dos planos que eu tenho. Não só agora, daqui para frente. Ela ficou em silêncio por um segundo. Pensou nos 3 ônibus que pegava todo dia desde os 16 anos para chegar em algum lugar que parecia sempre um pouco longe demais. Pensou no caderno da segunda gaveta, nos sonhos que tinha guardado tanto tempo que quase esqueceu que eram dela. Pensou no muro dos fundos, no barulho da voz dele do outro lado numa tarde de sábado, no guarda-chuva que ele tinha carregado até o segundo andar só porque estava chovendo. Disse que sim, sem hesitar. Saíram naquela tarde para caminhar no Parque do Sabiá, como faziam desde o começo, mas com uma leveza diferente, de quem não está mais guardando nada. Andaram pelo lago, pararam para comprar milho de um senhor que vendia num carrinho de madeira perto da entrada. Ficaram sentados numa pedra às margens da água, enquanto os pombos disputavam o milho ao redor. Era uma tarde comum de janeiro em Uberlândia, com o sol do triângulo batendo forte e o vento quente passando pela copa das árvores. Não havia nada de extraordinário naquele momento, e era exatamente por isso que era perfeito. Sabrina nunca pediu para ser corajosa, só pediu para ser ouvida, e encontrou, num homem do outro lado do muro, alguém que ouviu de verdade, sem pressa, sem cobrar o que ela ainda não estava pronta para dar. Seu Dirceu nunca pediu desculpa com palavras, mas abriu o portão, estendeu a mão, e aos poucos foi deixando o rapaz entrar, não só na casa, mas no espaço que ele guardava com tanto cuidado ao redor da filha. E às vezes é isso. A gente aprende, na marra e com custo, que proteger não é o mesmo que prender. O amor deles não nasceu de nenhum grande gesto. Nasceu de um bom dia no corredor, de um pão de queijo numa padaria da Rondon, de um guarda-chuva carregado até o segundo andar porque estava chovendo, e de alguém que ficou sentado numa cadeira de plástico, laranja num corredor de hospital, sem ser chamado e sem pedir nada em troca. E foi exatamente nessa simplicidade que ele ficou. Firme e quieto, do jeito que as coisas que duram costumam ser. Se você chegou até aqui e gostou desta história romântica, deixe o seu like, pois ele ajuda muito o canal a continuar trazendo mais histórias de amor. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça de ativar o sino, porque toda semana tem história nova aqui no Amor Sem Roteiro. Até a próxima!